Queridos alunos, hoje nós vamos tratar sobre o contrato de locação, tá? Continuando aí a nossa disciplina de Direito Civil, contratos em espécies. A primeira coisa que eu tenho a tratar aqui com vocês é que o contrato de locação ele tem algumas especificidades. Por quê? Porque o contrato de locação ele não é só tratado no Código Civil, ele tem algumas leis extravagantes que tratam sobre a matéria, tá? Quando é que eu vou ter isso, pessoal? Além do contrato de coisas, né, que aqui no nosso Código Civil ele vem tratando sobre locação de coisas, eu tenho também locação de prédios, né, urbano, e eu tenho também a locação de prédio rural, ou seja, prédio rústico. E aí, além do Código Civil, que trata sobre a locação das coisas, eu vou ter a Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, que vai tratar sobre a locação de prédios urbano, tá? E eu vou ter lá também o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, que vai tratar sobre a locação de prédio rural, tá? Eu tenho lá a classificação das locações, mas antes de falar dela, eu acredito, acho importante falar sobre o conceito, né? Sobre o que é o contrato de locação. E aí, para especificar isso para vocês, deixar bem claro, eu vou deixar aqui tratado a partir do artigo 565 do Código Civil, que diz assim, ó. 565 vem falando: na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante retribuição ou mediante certa retribuição. Primeiro, para falar também, né, sobre essa condição do objeto do contrato de locação, é importante falar sobre o que é esse bem, né, infungível ou bem não fungível. O artigo 85, ele fala lá sobre o que é, né, o bem infungível, aquele que pode ser substituído por coisa da mesma qualidade, quantidade, e aqui é justamente o contrário do que trata o artigo 85 do Código Civil. Aqui no contrato de locação ou na locação de coisas, eu não posso ter a substituição de determinado bem, tá? Se eu estiver falando da locação, a exemplo, de um automóvel, e eu tiver alocado lá um Renault Sandero, tá? Ainda que essa pessoa tenha esse bem perecido, o perdimento desse bem, esse bem ele jamais poderá ser substituído, no caso o Renault Sandero que foi locado para determinada pessoa, porque ali eu tenho o registro, né, no Detran, eu tenho o chassi, eu tenho a placa, eu tenho todos os registros referentes àquele determinado veículo, àquele determinado automóvel. Então não é qualquer Renault Sandero que vai conseguir substituir aquele bem que foi locado efetivamente. Assim como o bem imóvel, se eu estiver falando sobre determinado bem imóvel, tá? Eu tenho lá um registro, eu tenho uma matrícula no cartório de registro de imóveis, e ainda que seja o do lado, né, um imóvel parecido, não é efetivamente aquela coisa, tá? Ou aquele objeto, ou aquele bem imóvel que eu fiz a locação, tá? Então, o objeto da locação aqui é justamente um bem não fungível, um objeto ou um bem não fungível, aquele que não pode ser substituído em hipótese alguma, tá? Nas espécies de locação, a gente tem lá a locação de coisas, que são as tratadas no Código Civil. Eu vou ter a locação de prédio urbano, que é tratado na Lei do Inquilinato, tá? Lei 8.245 de 91. Dentro da locação de prédio urbano, eu tenho a locação de imóvel residencial, eu tenho a locação de imóvel para a temporada. Lembrando que essa locação de imóvel para a temporada, ela tem o prazo máximo de 90 dias. Se ultrapassar esse período, eu vou estar falando de locação de imóvel residencial, tá? E eu tenho também a locação empresarial, que essa locação empresarial, ela faz parte da atividade empresarial. Se naquele determinado bem a locação for destinada à atividade empresarial, aí eu tô falando de uma locação específica que nós trataremos adiante quando a gente estiver falando especificamente da Lei do Inquilinato,
tá? Além disso, quando a gente falar lá na locação de coisas, a gente tem a condição de locação de serviços, locação, né, de obra ou de empreitada, que nós trataremos também nessa disciplina, e a gente tem a locação de coisa, pura e simplesmente, que é o que a gente vai tratar, tá? Aqui é importante dizer que no contrato de locação deve haver obrigatoriamente, necessariamente, a contraprestação, ou seja, o pagamento, né? O pagamento em pecúnia para a locação de determinado objeto e determinada coisa, tá? As partes nesse contrato de locação, é que a gente sempre trata, né, e cuida, as partes sempre serão, aqui no contrato de locação, o locador, que é o proprietário, o senhorio, né, ou arrendador de determinado bem, objeto, e eu tenho lá o locatário também. Quem é o locatário? O locatário é o inquilino ou arrendatário, é aquele que vai adquirir ou que vai ter a posse de determinado bem ou determinado imóvel, transmitida ali pelo senhorio, que é justamente o locador, tá? Qual é a natureza jurídica deste contrato de locação? A natureza jurídica, primeiro de tudo, que a gente já viu, é oneroso, tá? Oneroso por quê? Porque ele tem pagamento, ele tem prestações, ele deve obrigatoriamente, porque senão a gente vai estar falando de contrato de comodato, que é outra coisa. Se for gratuito, pode ser tudo, inclusive contrato de comodato, mas não pode ser contrato de locação, tá? Porque uma das classificações, né, para a existência do contrato de locação é justamente ser oneroso, justamente ter uma cobrança. Ele vai ser consensual, porque faz parte da vontade, né, das partes em querer formalizar esse tipo de contrato. Então, ele é consensual, porque ninguém é obrigado a contratar, formalizar contrato de locação com ninguém. Ele é um contrato comutativo, por quê? Porque eu tenho prestações certas para as duas partes, sendo que para o locador é a entrega da posse de determinado bem, né, objeto, patrimônio, e para o locador a prestação dele é o pagamento justamente do valor atribuído para aquela determinada locação, tá? Ele é um contrato de execução continuada porque ele tem prestações periódicas que se vencem ali mensalmente, pelo menos, né? Pode ser quinzenalmente também, dependendo da circunstância e da forma em que foi tratada, mas o fato é que eu tenho ali prestações periódicas a serem cumpridas, quitadas e pagas, tá? Pelas duas partes. Esse contrato ele deve, né? É interessante que seja solene, mas ele pode também não ser solene, ele pode ser verbal, tá? Lembrando que quando este contrato de locação tiver uma garantia, exemplo de garantia ali, um fiador, né? Se eu tiver o contrato de fiança, algum tipo de garantia, ou até mesmo valores, né, de antecipação de locação, obrigatoriamente esse contrato ele deve ser solene, e se ele não tiver nenhum tipo de garantia, ele pode ser não solene, tá? E não vai precisar de tantas formalidades assim para a sua existência, tá? Ele é um contrato impessoal. O que é o contrato impessoal? Ele não é personalíssimo. Isso significa dizer que quando uma das partes, tanto o locador quanto o locatário, se um deles vier a falecer, esse contrato ele vai prosseguir, ele vai seguir normalmente, tá? A fundamentação jurídica, e para comprovar essa condição de ser impessoal o contrato de locação, tá justamente lá no artigo 577 do Código Civil, que diz assim, ó: morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Isso significa dizer que eu não tenho a extinção do contrato, ele não é personalíssimo. E daí, por essa razão, que eu chamo de impessoal, né? Porque ele vai continuar, né, se aperfeiçoando, ele vai continuar vigendo mesmo com o falecimento de uma das partes, tá? Esse contrato, outra condição e circunstância de classificação do contrato de locação é ser um contrato sinalagmático. O que é o contrato sinalagmático? É aquele que tem contraprestação ou prestações para as duas partes, tá? Isso significa dizer que o locador disponibiliza a posse e o locatário faz o pagamento. Na medida em que eu disponibilizo a posse, o outro automaticamente se torna obrigado a fazer o pagamento
dessas prestações que foram convencionadas ou tratadas, negociadas dentro daquele negócio jurídico que é justamente o contrato de locação, tá? Quais são os elementos essenciais deste contrato de locação, tá? Os elementos essenciais é o objeto, que nós já vimos que é uma coisa não fungível, que pode ser coisa ou imóvel. Não fungível, lembrando, aquela que não pode ser substituída pela mesma qualidade e quantidade, tá? Ao contrário do que diz o artigo 85 do Código Civil, tá? O preço é também um dos elementos essenciais. Nós já falamos que se eu não tiver valores, né, não tiver preço nesse contrato de locação, eu posso estar falando de um contrato de comodato, mas eu não estou falando de um contrato de locação. E como é, né, esse preço? É justamente o aluguel ou a remuneração, tá? Geralmente ele é em dinheiro, mas ele não precisa ser necessariamente em dinheiro. O que eu tenho aqui para dizer a vocês é que pode ser uma parte em serviços, uma parte em frutos, né? Mas não pode ser apenas em serviços e em frutos. Deve existir pelo menos uma pequena parcela, um pouquinho de valores ali inseridos neste contrato de locação, tá? Esse preço que a gente está falando sobre os elementos essenciais, ele tem que ser pago quinzenalmente ou mensalmente ou de uma só vez, se eu estiver falando lá no contrato de temporada, aí ele pode sim ser pago de uma só vez também, tá? A falta de pagamento desse contrato de locação pode ensejar lá na execução do contrato, né? Previsto no artigo 585, inciso 5º do Código de Processo Civil. E eu posso ter, se eu estiver falando do contrato de locação de bens imóveis, inclusive a resolução do contrato com despejo por falta de pagamento, inclusive a cobrança dos aluguéis. Então, eu posso fazer a execução em decorrência da inadimplência. Vamos pensar, né, tratando-se de contrato de locação, que já tenha sido restituído o bem imóvel para o locador. Aí eu faço só a execução do contrato, só a execução dos valores que ficaram inadimplidos, tá? Agora, se o locatário ainda estiver na posse do bem imóvel, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu tenho que fazer o pedido, né, de resolução contratual e o despejo por falta de pagamento, com a cobrança desses aluguéis já vencidos e os que se vencerem até a data do efetivo despejo, até a data que esse inquilino sair desse determinado bem, desse determinado imóvel, tá? Então, aqui eu tenho duas condições no caso de falta de pagamento, no caso de inadimplência. Se o imóvel já estiver desocupado, eu faço só a execução, facilita a vida, tá? Agora, se tiver ocupado o imóvel, o ideal, o melhor que eu tenha a tratar aqui e fazer é justamente o despejo por falta de pagamento e cobrar esses aluguéis já vencidos e, inclusive, os que se vencerem no curso do processo de despejo, tá? O preço, né, devido enquanto a coisa estiver sempre da locação, vai ser devido sempre quando estiver a coisa à disposição do locatário, ainda que ele não utilize. Então, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Muitas das vezes, no contrato de locação de bem imóvel, o inquilino ele vai embora e não entrega a chave para o locador, né? E aí o que acontece? Ele pensa que o simples fato dele ir embora e largar, abandonar o imóvel, por si só deixa de correr, né, as prestações ou o valor da locação. Ele fala, tal dia eu mudei, eu não estou mais naquele imóvel, então eu não devo mais. Só que ele não fez a entrega das chaves, né? Ele não disponibilizou para o proprietário, para o locador, aquelas chaves para que a posse voltasse, né, para o patrimônio do locador, para ele ter lá todos os atributos da sua propriedade. Então, até que se faça a entrega dessas chaves, justamente porque esse bem imóvel estava à disposição do locatário, é devido sim o preço do aluguel ajustado ou contratado entre essas duas partes, tá? Então, a gente já falou aqui nos elementos, objeto, o preço. O terceiro elemento que eu tenho que tratar com vocês sobre o contrato de locação é o consentimento, né? Que ele pode ser um contrato expresso,
que é aquele solene que eu escrevo, que eu deixo tudo direitinho, né? Totalmente negociado. E o contrato de locação, ele pode ser tácito também, tá? Olha que interessante, o contrato de locação, ele pode ser tácito, tá? O outro elemento que eu tenho que tratar, que é o quarto, é o tempo, né? Qual é o tempo do contrato de locação? Contrato de locação, ele tem que ter um tempo determinado ou ele pode ser indeterminado. Onde é que eu tenho isso, né? Qual é a fundamentação? Artigo 573 e 574 do Código Civil é onde vai tratar. E eu vou ler para vocês, tá? 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou de aviso. 574. Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, vírgula, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Então, é justamente por essa razão que eu tenho um contrato por prazo determinado, é aquele que eu já tenho fixada a data do início e data do fim, tá? Mas eu vou ter condições em que esse contrato ele vai ser prorrogado automaticamente, que é justamente o que trata o artigo 574 do Código Civil. Ele vem mostrando que se ele tiver essa prorrogação, aí eu não tenho mais um termo previamente fixado para terminar, para acabar. E aí eu vou chamar ele de contrato por prazo indeterminado, tá? Um contrato de locação por prazo indeterminado. A locação, importante falar também aqui na condição do tempo, né, do contrato de locação, é que a rescisão antecipada deste contrato de locação, quando eu tiver lá o período previamente determinado, ou melhor dizendo, o tempo determinado para o contrato de locação, ela vai me gerar, se eu tiver uma cláusula de multa contratual, ela vai me gerar uma multa proporcional, tá? É importante falar sobre isso, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa, ela tem lá um contrato por prazo determinado, né, de 2 anos. A pessoa, ela já ficou, vamos pensar, né, eram de 24 meses inicialmente. A pessoa, ela já ficou 20 meses no contrato. A minha cláusula contratual de multa para este contrato, para rescisão antecipada, vamos imaginar que era de 3 aluguéis, tá? Só que esses 3 aluguéis, ele tratava sobre a integralidade, sobre todo o período, sobre toda o contrato formalizado na locação, ou seja, 24 meses para 3 meses de aluguel referente à multa. Se eu já fiquei 20 meses de aluguel e para terminar este contrato basta, né? O término dele 4 meses só para terminar, seria justo o pagamento do valor de 3 meses do valor do aluguel como cláusula ou como multa contratual? Obviamente que não, porque se 3 meses era equivalente à integralidade do contrato, a proporcionalidade ela tem que ser menor. Então, como é que eu tenho que fazer esse cálculo? Eu tenho que pegar 24 meses, vamos pensar que o contrato de locação é de R$1.000, tá? Eu vou pegar o valor de R$1.000 vezes 3, porque eu tô falando de 3 meses, né? Que é a cláusula penal, que aí eu tenho R$3.000. R$3.000, ele refere-se à multa contratual da integralidade, 24 meses. Isso significa dizer que se falta só 4 meses para acabar o meu contrato de locação, eu vou pagar de forma proporcional o que falta da rescisão antecipada, ou seja, 4 meses. Como que eu vou descobrir o valor desses 4 meses? Eu vou pegar esses R$3.000, né, 3.000 e vou dividir por 24 meses, para eu descobrir quanto é a equivalência ou quanto é o valor atribuído a cada mês, né, referente a esta locação. Então, eu pego os R$3.000 e divido por 24 meses. E aí, se faltam só 4 meses para a locação, eu tenho que fazer o pagamento de R$500 de multa contratual e não dos R$3.000 que eu havia, né, formalizado e contratado lá inicialmente.
Deu para compreender, pessoal? Porque eu vou pegar os R$ 3.000, que equivale à integralidade do contrato, tá? Esses R$ 3.000 é justamente os 3 meses de aluguel, considerando que esse contrato de aluguel, o contrato de locação é de R$ 1.000, tá? Então, eu tenho R$ 3.000, eu vou dividir por 24 meses, que é justamente o período, o tempo do meu contrato de locação, tá? Quando eu faço essa divisão, eu vou obter por mês o valor de R$ 125. Então, cada mês da minha locação, a cláusula contratual é de R$ 125. Se faltam 4 meses para acabar o meu contrato de locação, então eu devo exatos R$ 500, porque eu vou pegar R$ 125 e multiplicar por 4 meses, tá bom? Onde é a fundamentação que eu tenho para essa proporcionalidade de pagamento referente à rescisão antecipada ou referente à multa da rescisão antecipada? Tá lá no artigo 571 do Código Civil, que diz assim, ó: havendo prazo estipulado a duração do contrato, vírgula, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, se não ressarcido ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, vírgula, se não pagando proporcionalmente à multa prevista no contrato, tá? Então, aqui, quando eu estiver falando sobre a multa prevista, não é o valor inteiro. Eu tô reafirmando isso e deixando muito claro, por quê? Porque sempre, né, nós verificamos contratos de locações sendo rescindidos, e o que acontece? O locador, ele vai lá e exige o valor total, fala, ó, a cláusula contratual aqui é para o pagamento de 3 aluguéis. Tá, tudo bem, mas é na integralidade, mas proporcionalmente não é isso que eu tenho que pagar, tá bom? Então, para ficar muito clara essa condição de proporcionalidade, o artigo 513, se eu não me engano, também vem tratando sobre essa 413, perdão, sobre essa condição de proporcionalidade. Eu acho interessante aqui trazer para vocês. Artigo 413 do Código Civil, tá? A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Olha aqui que interessante tratar no Código Civil, além, né, poder passear pelo Código Civil, além do capítulo, né, das exposições que nós estamos estudando agora. Por isso que eu sempre falo, direito civil, ele é uma constante, eu tenho que conhecer do Código, eu tenho que passear pelos artigos, eu tenho que vir lá desde o artigo 1º e chegar no último, entendendo e compreendendo todo o sistema do direito civil, tá? Então, além do 571 que trata lá sobre a proporcionalidade da rescisão antecipada e da multa, eu tenho também o artigo 413 que vai tratar sobre essa condição da proporcionalidade, tá bom? Sobre isso, pessoal, como a gente já tem 22 minutos, né, e fica muito pesado para poder transferir aí para vocês, eu vou deixar para falar o restante da matéria nas próximas aulas, tá? Por hoje não tem perguntas, é só a aula mesmo, tá? Para vocês poderem desfrutar aí do final de semana, inclusive do feriado, tá bom? Até mais, eu espero poder contar com a presença de todos vocês na aula de Direito Civil, Contratos em Espécie, na próxima semana, até que esse isolamento social se acabe, porque eu não vejo a hora de estar com vocês em sala de aula, tá bom? Obrigada pela audiência aí, pessoal. Até mais!